Glória a Deus, aleluias. Lá em Lucas 19, as palavras de Deus vêm nos falar sobre Zaqueu, sobre mim, sobre você, que é que está vivo nesta geração. Mas o testemunho da vida de Zaqueu, do que a vida de Zaqueu experimentou com Jesus Cristo, da manifestação do seu poder, do seu querer, edifica, fortalece a nossa fé em Jesus Cristo. É disso que o teu psicológico precisa: crer nas palavras de Deus, meditar nas palavras de Deus, refletir com as palavras de Deus, nas palavras de Deus. Por quê? Porque não haverá espaço para aquilo que o teu sistema gera, para as vozes contrárias à palavra de Deus, porque ela é viva. Ela é viva. E ainda que, como me diz agora o Espírito Santo, a serpente de repente pique a tua mão, o veneno da serpente não vai te matar. Por quê? Porque a vida está dentro de você. As palavras de Deus é viva. As palavras de Deus é viva. Então não vai transbordar de você morte. Não vai transbordar de você morte. Por quê? Porque bebeu a água viva que Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, deu a você. E dessa água que você bebe, a gente bebe água todos os dias. E deve aumentar a prática e o hábito de beber água, porque o nosso corpo precisa para se hidratar. E Jesus tem essa água que traz equilíbrio para as tuas emoções. Essa água que traz equilíbrio para a ansiedade, para a depressão, para o medo. Eu não sei submergido ao que o teu psicológico está, falando numa linguagem clara para você entender. Eis aqui, como Zaqueu, alguém que testemunhou, alguém que está de pé por causa das palavras de Deus. Acaso algum problema é maior do que estas palavras? Acaso algo fica de pé quando ele diz: Moisés, eu sou? Acaso alguém fica de pé diante das suas palavras, diante de quem ele é? Eu não sei o tempo que você espera, eu não sei o quanto que você está andando e tem na sua consciência guardado o seu problema. Aquilo que você deseja, aquilo que você quer, aquilo que você tem procurado em Jesus para resolver. E as suas palavras vêm falar para mim e para você, porque a fé nas suas palavras é o que não destrói o nosso psicológico. É sim, é as palavras de Deus, porque as palavras de Deus não é areia. As palavras de Deus não é areia. As palavras de Deus não é a conta, não é a casa, não é o carro, não é o trabalho. Que pode vir uma guerra, que pode vir uma peste, que pode vir uma tempestade e levar todas essas coisas. As palavras de Deus, ela é firme. Embora eu e você, como Maria, possa pensar em nossos pensamentos, porque nós cremos na palavra. Como se dará isto, visto que eu sou virgem, visto que tem essa impossibilidade, visto isto, visto aquilo? O Senhor nos diz nas suas palavras: é Ele quem fará. Quem realizou o milagre no corpo da mulher que tinha hemorragia foi o poder liberado de Cristo, de Jesus Cristo. Então foi quem? O poder dele. Mas ela consultou os médicos, ela usou dos seus recursos, ela nunca desistiu. Então ela ouviu falar dele, e dele recebeu
poder, porque ela creu na sua mente. Ela não viu resultados, mas ela creu nos resultados que a vida de Jesus carrega e que para ele nada é impossível. Eu não sei o que ela ouviu, mas de uma coisa eu tenho certeza. Ela ouviu falar o nome Jesus Cristo. Jesus Cristo. Assim como João Batista, eu estou aqui no nome de Jesus para lembrar a você as suas palavras, para lembrar a você e a mim o seu poder, para que a nossa consciência seja dominada e só haja espaço para as palavras de Deus, não para as vozes contrárias, não para aquilo que temos visto, ouvido ou que tem chegado de mensagem aos nossos ouvidos. Não isso, porque tudo aquilo que pensamos carrega uma emoção. E se nós pararmos para meditar, pensar e refletir nas vozes contrárias à palavra de Deus e sobre quem Deus é e sobre o cenário que o diabo vai usar para que eu e você venha desfalecer ou morrer, mas hoje no nome de Jesus há livramento, porque Jesus traz para sua consciência: eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Jesus traz para sua consciência: eu sou o herdeiro do trono. Jesus traz para sua consciência: é Ele que está à direita de Deus. É Ele o Filho amado, a qual no nome dele vamos pedir e Ele vai cumprir as suas palavras, porque Ele disse: eu farei. Eu farei. Quem disse? Jesus. Lilian, você não pode fazer nada, mas Jesus em mim, Jesus em você, vivo, não é morto, é um Jesus vivo, é um Jesus que ressuscitou, é um Jesus que aceitou o plano no Pai, suportou o sofrimento que era meu e seu, e por causa dele podemos crer, podemos esperar, podemos ter esperança, diz o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Não duvide do que Jesus, ele pode fazer. E não tem problema se você tem incredulidade. Fale a verdade perante Jesus. Até porque se você não pôr para fora, ele sabe. Ele sabe que você internamente quer ver. Ele sabe. Então fale, porque a boca fala do que o coração tá cheio. Não confie no seu coração. A palavra diz que o coração, o cérebro, ele é enganoso. A nossa afetividade, a qual o nosso cérebro se apega, aquilo que ele gera, agarrado às suas emoções, é enganoso. Não é a verdade. E tá aí para confirmar esta palavra o testemunho de Jacó. Porque o que Jacó acreditou não era verdade. Então o coração é enganoso, ele gera, ele imagina, ele tá funcionando normalmente, a sua humanidade ainda está aí, mas você está não só, mas com a pessoa do Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo ouve a conversa, e ele traz a conversa para tua consciência a teu respeito, aquilo que Jesus ele tem falado, e ele anuncia, e ele fala o que ele tem ouvido da parte de Deus. Pare para ouvir, dê tempo para que o Espírito Santo possa ministrar o teu espírito, as palavras de Deus, e possa trazer equilíbrio para as tuas emoções, e possa trazer equilíbrio para muitos pensamentos errados que o próprio sistema tem gerado, mas que não é o que Deus pensa, não é o que Deus está falando, mas é o que o sistema está falando, é o que está decodificando o seu próprio sistema, porque Jacó, ele tinha diante dele as vestes que ele deu para José, mas o sangue que estava naquelas vestes não era de José. Porém, o amor, a afetividade que ele tinha para com seu filho, diante do cenário, diante do que estava na sua visão, mexeu com o seu interno, com as suas emoções. Jacó carregava as promessas. Então Jacó nem averigou para ver se era verdade, mas o que estava diante dos seus olhos, ele mesmo, de repente, por ele ter sempre, trabalhado, falando numa linguagem para eu e você entender,
nesta área, ele já supôs que certamente o animal havia devorado seu filho, dilacerado seu filho. Então isso foi uma mensagem, isso foi algo que ele imaginou, isso foi algo que ele pensou de acordo com as suas experiências ou vivências, e não é discriminando, é o poder que o nosso organismo tem de gerar, de pensar errado, de imaginar errado, de nos adoecer, de nos entregar a emoções erradas, porque ali Jacó então, diante do cenário, pensou consigo mesmo: morri. E entregou-se ao choro, ficou em uma perturbação mental profunda, imergida ao que ele estava pensando, ao que ele mesmo estava imaginando, sem saber se era verdade ou não. Então as palavras de Deus confrontam, as palavras de Deus destrói os pensamentos errados, enganosos, nos mostra o caminho. É por isso que há uma luta, é por isso que há uma guerra, é por isso que há um conflito interno da sua natureza contra aquilo que o Espírito Santo tem pedido a você. Passe mais tempo com as palavras, ouça as palavras, fique com as palavras de Deus, porque não tem como pensamento ficar de pé contrário à palavra de Deus. Ela é viva, ela é forte, ela é penetrável, ela divide alma e espírito. Ela diz quem você é. E ela levanta assim, e ela mantém a tua saúde mental, enquanto esperas o milagre que só Deus pode fazer. Humanos não podem. Você já tentou de tudo. Você já fez tudo o que era possível. Agora está nas mãos de Deus. Faça como a mulher sunamita. Aprenda com ela. Antes de anunciar a derrota, antes de anunciar o problema, tranca ele no quarto. Entrega ao Senhor e não dás uma palavra. Fica em silêncio, aguardando aquilo que só Jesus pode fazer. E o que eu faço, Lília? Continua esperando, porque aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. E ele sabe o quanto isso tem afligido a tua mente, o quanto isso tem trazido angústia, o quanto isso tem trazido angústia para tua alma. Ele sabe o quanto isso tem te inquietado. Mas espera nele, porque aqueles que esperam nele não serão envergonhados. Aqueles que esperam nele não ficarão decepcionados. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Jesus. Aleluia. Eu tive que atender uma ligação, era o gás que chegou. Aleluia. Jesus, ele vai bater na tua porta. Ele quer entrar. Ele quer entrar para mudar. Ele quer entrar para ressuscitar. Ele quer entrar para trazer vida, bem-estar, saúde. Confie em Jesus. Faça como Zaqueu. Gente, que expectativa. Não é porque ele não está em corpo humano que ele não está vivo. Irmãos, cadê a nossa expectativa? No nome de Jesus Cristo. Cadê a nossa fé? No nome de Jesus Cristo. O que Jesus tem falado para você? O que Jesus tem liberado diante da sua busca, diante da sua espera, diante da sua perseverança? No nome dele. Não é em homens, não é no acesso, não é no seu conhecimento. Porque nós temos uma mente que pode gerar ideias. Como é que eu posso ter filho? Eu vou usar H. Mas espere no Senhor, porque aquilo que Deus prometeu, só Ele pode cumprir. Então veja, em Lucas 19 fala: entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos,
procurava. Então ele procurava. Veja o que a palavra nos direciona neste dia. Procurava ver quem era Jesus. Procurava ver quem era Jesus. Irmãos, vamos fazer como Zaqueu. Vamos buscar conhecê-lo, conhecer as suas palavras. Experimentar da manifestação do seu poder, das vestes que o Pai entregou para ele, do nome que está acima de todo nome. Porque quando ele estava neste mundo e ele ainda está vivo dentro de mim e de você, ele trouxe alívio para as aflições das pessoas que estavam neste mundo. Ele atendeu orações, ele mudou circunstâncias, ele fez milagre. E ele continua a fazer, porque é o que ele carrega, é quem ele é. Jesus, o amado. Irmãos, ele aceitou um plano que era meu e seu. Então tu acha mesmo que Deus não vai ouvir a oração no nome do seu filho, se o que você quer está alinhado com as suas palavras? Você acha mesmo que Deus não quer trazer alívio diante deste sofrimento? Eu não sei, porque me fala agora o Espírito Santo qual o processo que ele vai usar para curar a tua cegueira. Porque houve visões que foram abertas e que Jesus fez ali lama com cuspe ali na terra. E o homem foi criado da terra, do pó da terra. Eu não sei qual é o processo, mas que ele pode. Isso eu e você não pode duvidar. Então a palavra diz: procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão. Por ser ele de pequena estatura. Ele era de pequena estatura. Ele era rico, chefe dos publicanos, ele tinha título, mas tinha uma grande multidão que não deixava com que ele visse Jesus. Mas você vê que nós servimos a um Deus que vê. Vê que você não tem Eva. Vê que você é desprezada, Lia, e te dá filhos e te faz gerar. Glória a Deus, nós servimos a um Deus que sempre viu as mulheres quando viviam em situações e cenários tão vulneráveis, mas que eram vulneráveis aos olhos humanos, mas tinham um Deus que vê desprezo, que vê o que não tem e que continua agindo no físico e transbordando do seu amor, da sua bondade, da sua fidelidade, da sua graça, da sua misericórdia, porque ele está em seu trono, mas ele não deixou de ver, a aflição, o sofrimento, a opressão, e ele é um Deus de justiça, ele é um Deus que desce, ele é um Deus que faz aquilo que os homens poderiam fazer, mas não faz. Mas ele não é como os homens. Ele não se aproveita da minha vulnerabilidade e da tua. Não. Ele é paciente. Ele é bondoso. Então que possamos aprender para com ele e transbordar na vida daqueles, mesmo que eles ainda não reconheçam aquilo que de Deus está em você, porque ele depositou em você. Ele depositou amor, bondade, paciência, misericórdia, mansidão e domínio próprio. Então, a palavra diz: então, correndo adiante, subiu no sicômoro a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Então você vê que pessoas que buscaram em Jesus o seu milagre, eles estavam se movimentando. A sede era tão grande de ver Jesus que esse homem, olha o que está dizendo a palavra, então correndo adiante, subiu no sicômoro
a fim de ver Jesus. Qual era a finalidade daquela movimentação, daquela estratégia? Ele estava se apoiando em algo porque ele queria ver, ele queria conhecer. Cadê essa sede? A sede de conhecer Jesus, de buscar Jesus, de ver Jesus. Aleluia, glória a Deus. Igreja de Jesus Cristo, o amado está vivo. A palavra diz que ele ressuscitou e ele está morando em mim e você, porque a palavra testifica e a palavra diz que aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos, o Pai o amará. E ele, o Pai, fará morada nele. É o que diz a palavra, é o que disse Jesus. Não é Lília. Você tem guardado as suas palavras dentro de você. A palavra de Jesus está dizendo: o Pai te amará. E o Pai, e Ele, vem morar em você. Jesus, que palavra bendita. Bem-aventurados que creram sem ver. É feliz aqueles que têm crido nas palavras de Deus, porque ela tem mantido em meio às aflições deste mundo a saúde, a sanidade. É as palavras de Deus. Enquanto estamos em conflitos, enquanto estamos em confrontos, estamos mantendo o nosso psicológico nas palavras de Deus que é viva. Nas palavras de Deus que é viva. Mesmo que ele me mate, disse Jó, eu esperarei nele. E este homem encontra um jeito de ver Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Obrigada, Espírito Santo, pelas palavras do Pai que tu fala, que tu nos anuncia, por ressuscitar em nós as palavras, a vida que está no nome de Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Então veja, quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse. Jesus conhece o desejo daquele que quer o conhecer. Jesus conhece o desejo daquele que é o ver. Imagina, você está se movimentando no meio da multidão, querendo vê-lo. De repente, ele para e olha para você. Meu Deus. Esse é o Deus onipotente, onisciente, onipresente. Esse é o Deus que eu e você sabe, que sonda e conhece os corações. E que vê a sede da alma, a sede de conhecê-lo, a sede de beber dessa água viva. Então ele chega e para. Eu imagino eu ali. Eu digo, meu Deus, olhou pra mim, me viu. A multidão impedindo ele de me ver e simplesmente ele para. Porque embora a multidão não diga pra ele, há alguém querendo te conhecer, Jesus. Alguém que está fazendo de tudo para te ver, Jesus. Ele sabe. Então ele para. Ele para e olha para cima. Exatamente para onde ele está. Porque ele sabia, ele deseja me conhecer. Ele deseja me ver. Então Jesus, ele libera uma palavra. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa, obedeceu a palavra e o recebeu com alegria. Zaqueu recebeu com alegria. É o Filho de Deus, é Jesus Cristo, o unigênito, aquele que padeceu no meu lugar, aquele que foi lá, recebeu o meu castigo, recebeu as minhas feridas, recebeu a minha condenação, recebeu todo aquele sofrimento na sua humanidade e sofreu mesmo, porque a palavra fala sobre o seu sofrimento. Então não menospreze o que Jesus fez, porque o que ele fez foi real, o que ele
fez foi de verdade, não é historinha de livro, é real, é verdadeiro. Então, todos os que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Eita! Enquanto os homens, como testifica a palavra e diz, o homem vê a aparência, mas Deus, Ele vê o coração. Então os homens estão criticando a aparência e Jesus está vendo o coração de Zaqueu. Ele quer me conhecer. Olha o que ele fez para poder me ver. Olha o desejo que há dentro dele. E Jesus vai para sua casa, mesmo conhecendo os pensamentos de quem? Da falácia, da multidão, daqueles que estão perto de Jesus, mas que não tem o desejo que Zaqueu tem, que não se movimenta como Zaqueu se movimenta, mas entrega aos seus ventres a murmuração, a reclamação, a falácia, mas os seus corações estão corrompidos. Mas Zaqueu está ali. E Jesus olha, e Jesus libera a palavra. E Jesus diz, depressa, depressa. Não venha devagarzinho não, Zaqueu. Porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor, Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, pois também este filho de Abraão, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Veio buscar e salvar. O Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Olha aqui, ó. Quando há uma mudança de mentalidade, as ações mudam. Diante de um coração arrependido, diante da presença de Jesus Cristo, olha o que esse homem diz. Olha o que esse homem diz, olha que humildade, olha que quebrantamento. Não é um fingimento mental, não é uma aparência, é um quebrantamento de coração, aonde reconhece os seus erros, aonde reconhece a sua vida errante, as práticas errantes, a sua... E a palavra de Deus diz então que ele fala, vou dar a metade dos meus bens aos pobres. Então ele volta a olhar para os necessitados. E se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Ele não só ia devolver, ele ia pagar 4 vezes mais a restituição daquilo que foi roubado, daquilo que foi tirado. E se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Não estava programada essa palavra, mas me traz agora o Espírito Santo de Deus. E no nome de Jesus, eu creio naquilo que está nas palavras e que fala o Espírito Santo. A restituição de Deus para aquilo que foi roubado de você. A restituição de Deus pelaquilo que foi roubado de você. É 4 vezes mais, diz o Senhor. É 4 vezes mais, diz o Senhor. A restituição que de Deus virá sobre você. Vai bater na sua porta aquilo que Deus e só Ele pode trazer. Porque essa palavra me fala agora, o Espírito Santo. Vai bater na sua porta a restituição daquilo que foi roubado na área financeira, diz o Senhor, 4 vezes mais. Vai bater na sua porta. Aí você vê um pecador arrependido. Quando há arrependimento, há mudança mental. Então que possamos louvar ao Senhor
como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só para crer e olhar para ti. Eu acho que é só para ver e olhar para ti e chamar a tua atenção para mim. Eu preciso de ti, Jesus. Então veja, eu parei o fundo musical, que é um dos fundos do Restauração da Alma, que o próprio Senhor sempre... Eu já tentei mudar, ele não é esse, não é? Espírito, Espírito que desce como fogo. E a gente traz para nossa consciência o Espírito Santo e o fogo de Deus, o poder, a manifestação do seu poder nesse corpo humano. Então Deus traz do céu aquilo que os humanos precisam para realizar a obra que é dele, o plano que é dele, que está em você, José. Porque Potifar, ele estará apenas acolhendo o plano de Deus. Então Deus, por causa da presença de Deus com José, Potifar está prosperando e a sua casa. Veja como é poderosa a presença de Deus. Então Potifar ali está sendo abençoado por uma vida que carrega planos que o próprio Deus colocou em seu interior. Olha o que Deus pode fazer. E veja que quando há barulho, há uma interferência. Eu tentei louvar o hino, mas por causa do fundo musical, eu não estava conseguindo concentrar a minha mente, a minha consciência no louvor. Estava havendo uma interferência. Então falou isso agora o Espírito Santo. Barulhos podem interferir quando o Espírito Santo ele quer falar com você. Quando o Espírito Santo ele quer anunciar para você aquilo que só Deus pode fazer. Então, irmãos, que o Senhor te abençoe, acolha e receba as palavras de Deus com mansidão. Amém. Creia somente, diz o Senhor. Como disse a Jairo, não temas. Jesus falou com ele, creia somente, porque aquilo que Jairo foi buscar, Jesus, ele vai fazer. Então continua caminhando, continua esperando, continua com ele, porque Jesus está consciente do seu pedido de ajuda, embora as coisas tenham piorado e possa até ter havido morte, mas ainda não houve enterro, houve morte, chegou a notícia de morte, bateu na porta a morte, mas ainda não está enterrado e não vai enterrar, diz o Senhor, porque a vida, a ressurreição, e me fala agora o Espírito Santo, de sonhos, chega neste cenário. Jesus está consciente do problema, Jesus está consciente daquilo que piorou e o tempo e o cenário não pode impedir Jesus de fazer, de realizar aquilo que ele já determinou no seu interior. Que o Senhor te abençoe, acolha e receba as palavras de Deus com mansidão. Amém.